Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Do Zero ao QA e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de automação mobile para plataformas Android utilizando o Appium como ferramenta de automação de teste e o cenário que vamos criar hoje é o cenário de deletar o produto. Você está preparado? Então, simbora! Como de costume, vamos começar indo lá para o nosso arquivo .feature, nosso arquivo onde escrevemos todos os BDDs, e vamos mover a tag @test do cenário de cima, o cenário de editar o produto, para o cenário de baixo, o cenário de deletar o produto, delete a product. Em seguida, vamos lá no nosso arquivo de step, dentro da pasta step_definitions, e para deletar um produto, parece bem óbvio, mas nós temos que cadastrar um produto antes, certo? É necessário ter um produto cadastrado para que ele seja deletado. Então, lá na chave given, I have a product in inventory, nós vamos utilizar novamente aquela lógica que utilizamos nos cenários anteriores, aquela lógica de cadastrar um produto. Então, basta copiar dos cenários anteriores e colar aqui dentro da chave given. Para deletar um produto já cadastrado no nosso aplicativo, nós temos que interagir com aquele ícone de lixeirinha, que é o ícone que indica que vamos deletar o produto, certo? E para interagir com qualquer elemento do aplicativo, nós temos que mapear este elemento dentro da classe correspondente. Como aquele elemento fica na home screen, na tela inicial do aplicativo assim que a gente cadastra um produto, então vamos mapear este elemento dentro da classe home screen. Aqui eu estou atribuindo ele a uma variável chamada @delete_product e estou colocando aqui o ID dele entre aspas simples. E agora para este cenário fica tudo mais fácil, já que a gente já tem uma porção de métodos customizáveis dentro do nosso arquivo de úteis. Então aqui vamos criar um método chamado delete_product e dentro dele vamos utilizar o click in element, este método que criamos lá nas primeiras aulas dentro do arquivo úteis. E em click in element vamos apenas utilizar o ID, deletar a variável que mapeamos o elemento que deleta os produtos do nosso aplicativo e colocar um timeout que a gente deseja para o clique. Basta fazer isso. E utilizar este método lá no nosso arquivo de step, na chave when, delete this product. Nessa chave a gente vai, de fato, executar a ação de deletar o produto. Então, já temos a classe inicializada na chave given, vamos só utilizar a variável product.delete_product, que é o método que acabamos de criar para deletar o nosso produto. Vamos acessar ele através dessa variável product. Agora vamos executar o nosso cenário e verificar se o nosso produto está sendo deletado conforme a gente espera, né? Então, vamos rodar lá o nosso Cucumber com a tag que escolhemos. Você vai ver que o produto vai ser cadastrado e beleza, a automação está interagindo com o ícone de deletar, só que após isso aparece um alert, uma mensagem dizendo se você tem certeza que quer deletar este produto. Este é um comportamento muito comum em aplicativos Android e em alguns aplicativos iOS também utilizar este alert para algumas ações. E para acessar este alert, a gente vai precisar de um outro método do Selenium/Appium, pois ele não é um elemento que tem ID, ele é um alert. Então, como é que a gente vai fazer para acessar este alert e aceitar ou não? Vamos criar um método lá na nossa querida classe úteis para que, quando chegar algum alert na tela, o nosso driver mude para o pop-up desse alert, né? Mude para este elemento alert e dê o aceite nele, ok? Então, este método aqui eu estou chamando de acceptAlert. Eu comi bola aqui na padronização, eu coloquei em camel case. Se você puder já colocar em snake case, accept_alert, ficará no padrão que a gente está utilizando aqui nas nossas automações, certo? E na linha 27, né, dentro deste método, a gente vai colocar o @driver switch2.alert.accept. Fazendo isso, ele vai sempre mudar para o alert, né? Mudar para o pop-up do alert que quando aparecer em tela e aceitar. Existe também um método que não aceita o alert, coloca não para alguns cenários específicos, ok? Você pode encontrá-lo facilmente na documentação do Appium. E agora, dentro do método delete_product, dentro da classe home screen, nós vamos utilizar este método customizável da nossa classe úteis para que após o clique no elemento de lixeirinha, a nossa automação aceite o alert de você tem certeza que quer deletar este produto. Então, basta você fazer da forma que eu coloquei aí. Se você acertou lá o padrãozinho em Snake Case, né, você tem que colocar exatamente o nome do método para que
a nossa automação encontre este método dentro do nosso código. Lá no nosso arquivo de step, dentro da chave when, eu vou colocar um sleep de 5 segundos apenas para a gente conseguir ver o item sendo deletado, ok? Porque a automação é muito rápida. Se eu não colocar esse sleep, você não vai conseguir ver que o item foi deletado realmente, já que a gente não tem um assert aqui ainda, ok? Como eu já expliquei em outras aulas do nosso curso do Zero ao QA, o sleep, ele é uma pausa que não é recomendada nas automações de teste, tá? É uma péssima prática de programação, pois você está impondo um tempo obrigatório para a automação de testes que ele espere para executar a próxima instrução. Isso faz com que os cenários fiquem muito lentos, ok? Estou colocando aqui apenas para que você consiga ver a ação de deletar acontecendo em tela. Se você rodar este cenário agora, você vai ver que o Appium vai cadastrar o produto, clicar no ícone de lixeirinha e aí mudar para o alert e aceitá-lo, conforme a gente já esperava. E um teste não é um teste sem uma asserção, correto? É o que está faltando aqui no nosso cenário de deletar um produto. Então vamos lá para a nossa classe de assertions e vamos criar um método para validar que o produto foi realmente excluído do aplicativo. Eu estou chamando ele aqui de check_deletion, mas você pode escolher o nome que você quiser. Então, como é que vai funcionar a nossa lógica aqui para validar que o produto foi realmente deletado? Eu vou usar um elemento daquela tabelinha de cadastro de produto, né, que fica lá na home screen, e eu vou criar um método customizável lá na nossa classe úteis, que vai me retornar verdadeiro ou falso, se este elemento está em tela ou não, e utilizando esse verdadeiro ou falso, eu vou fazer a minha asserção para validar se realmente o produto foi deletado ou não. Então vamos começar fazendo o nosso método customizável, vamos lá na nossa classe úteis, e aqui eu estou criando este método com o seguinte nome, element_is_present, com uma interrogação no final. É bem comum utilizar este tipo de interrogação em nome de métodos no Ruby, mas se você não quiser utilizar, não tem problema. Este método vai receber um elemento, certo? E aqui eu vou fazer uma lógica de if-else para me retornar verdadeiro ou falso. Então na linha 31 eu estou colocando um if, caso o elemento tenha o tamanho maior que 0, ele vai me retornar true. E caso ele não tenha um tamanho maior que 0, ele vai me retornar false, quer dizer que esse elemento não está em tela. Esta é a lógica que eu estou usando aqui de if-else. Existem várias outras possibilidades para se fazer a mesma validação. Caso você encontre outra mais elegante, mais charmosa, pode utilizar sem problema nenhum. E lá no final estou fechando o método e fechando os if e elses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mapear algum elemento de tela que me dê a garantia de que a automação está exatamente na tela de home na hora de fazer a validação se o elemento foi deletado ou não. Então aqui eu estou mapeando o elemento menu e atribuindo ao ID do nosso elemento menu. Eu vou utilizar este elemento lá embaixo no check_deletion para esperar este elemento carregar. Por quê? Porque aí a gente garante que a gente está realmente na tela de home, que é a tela que vai ter a validação se o elemento foi deletado ou não. Se eu não faço isso, a nossa automação corre o risco de executar a asserção muito rápido e pode resultar em um falso positivo ou um falso negativo, sendo que o elemento nem carregou em tela. E agora, antes da gente de fato criar a asserção, vamos validar se o nosso método do utils, o nosso método que vai retornar true ou false, está retornando true ou false quando ele deve. Então eu vou fazer aqui um wait for element. E na linha abaixo nós vamos colocar um puts para ele jogar o log se ele está retornando true ou false. Então a gente vai usar o método que acabamos de criar lá em utils, element is present, e vamos passar o ID product registered, que é aquela tabela que já utilizamos em cenários anteriores. Se ele estiver em tela, ele vai retornar true. Se não estiver em tela, vai retornar false. E agora, para acessar este método, lá na chave then, dentro do arquivo de steps, nós vamos primeiro inicializar a nossa classe registration assert, e eu estou atribuindo ela aqui uma variável chamada assert, como já vinha fazendo, e vou acessar finalmente o método que acabamos de criar, check_deletion. Então, @assert.check_deletion. Se você rodar o cenário agora, você vai ver que o produto vai ser cadastrado, vai ser deletado e lá nos logs do nosso terminal vai mostrar um false, porque ele fez a lógica lá, procurou um elemento maior que 0 e não encontrou, então ele retornou false, exatamente como a gente esperava. E é claro que para garantir que nosso cenário vai validar corretamente, vamos testar se ele vai retornar true quando o elemento for encontrado em tela, certo? Para fazer isso, a gente vai lá na nossa chave when, que é a chave que tem a lógica de deletar o produto, e vamos colocar um hashtag. Vamos comentar
esta linha de código, que quando a gente comenta esta linha de código, a nossa automação passa por ela, mas não executa. Ela entende só como uma string normal e não executa. Fazendo isso, o produto não vai ser deletado. E quando chegar ali em check deletion, ele vai fazer a lógica e ele tem que retornar true nos logs. Tem que retornar que foi encontrado sim e o elemento foi maior que 0. Se você executar este teste novamente, você vai ver que o Appium vai cadastrar o produto, não vai deletar ele, porque a gente comentou a linha, e no momento da asserção, ele vai soltar o log lá no nosso terminal true. Isso quer dizer que ele encontrou o elemento é maior que 0. Então vamos utilizar esse true e false para fazer a nossa asserção, para garantir que o produto foi realmente deletado. Então vamos lá fazer a nossa asserção. Então dentro de check deletion, lá na nossa classe de assert, nós vamos colocar esse expect, que é o método do rsspec, e vamos utilizar o método do utils que acabamos de criar, element is present. Vamos passar o elemento entre os parênteses e fora dos dois parênteses a gente vai colocar o ponto to be underline false, ou seja, ele tem que ser falso. Existe também o be underline true, e aí o elemento tem que ser verdadeiro. Mas nesse caso aqui a gente tem que garantir que ele é falso, que não existe elemento em tela, que o elemento foi deletado. Lembrando que a gente apagou aqui o puts e lembre de descomentar a linha lá da nossa chave when. E agora se você executar novamente o cenário, a nossa automação vai cadastrar o produto, deletar o produto e a nossa asserção vai garantir que o produto foi deletado com sucesso. Se você olhar lá nos logs do terminal, tudo verdinho, os 3 steps passaram, o cenário passou com sucesso. E é claro, como os bons QAs que somos, vamos testar quando a nossa asserção falhar o teste, né? Vamos comentar novamente lá a nossa chave when, ou seja, não vai ser executada a ação de deletar o produto e vamos rodar o teste novamente. Você vai ver que o produto será cadastrado, não ocorrerá a deleção, porque comentamos a linha, e aí a nossa asserção vai alegar que o elemento não deveria estar em tela, deveria ser false, mas retornou true, e vai falhar o teste. Se você checar lá no terminal, vai indicar exatamente isso, que o teste falhou. Por hoje é só, pessoal, vamos parar por aqui, o nosso cenário foi criado completamente e vamos agora para a nossa revisão. A primeira coisa que a gente fez foi passar a tag @test do cenário de editar um produto para o cenário de deletar o produto no nosso arquivo .feature. Em seguida, no nosso arquivo de step, colocamos toda a lógica para o cadastro de um produto. Na classe HomeScreen, mapeamos o elemento de deletar produtos e na classe Assert, mapeamos o elemento menu para fazer a nossa asserção. Na classe Utils, criamos o método para aceitar os alertas. Criamos o método delete_product na classe HomeScreen. Também na classe Utils, criamos o método elementIsPresent para validar se o elemento foi deletado com sucesso ou não. Na classe Assert, criamos um método para validar que o elemento foi deletado com sucesso. Na chave when do arquivo de steps, acessamos o método delete_product. Na chave then do arquivo de step, inicializamos nossa classe registration_assert e acessamos o método que acabamos de criar, check_deletion.
executamos a nossa automação e validamos que o produto foi cadastrado e deletado com sucesso. Então é isso, pessoal. Faltam agora apenas um cenário. Te vejo na próxima aula para a conclusão de todos os cenários. Beleza? Então, até a próxima!